Eu amo que os sacramentos que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para a igreja, edificam toda a igreja. Não é verdade? Eu sei que tem algo muito especial, né? E eu pude sentir na vida dos jovens que vieram aqui, estar ao lado deles, orando por eles. Literalmente a gente sente o Espírito Santo fluindo na vida deles, né? No batismo da Nath. Mas é maravilhoso saber que isso transborda sobre a vida da igreja. Todas as vezes que a gente vê uma vida sendo transformada, há festa no céu. Nosso Deus se alegra, por isso nós festejamos. Glória ao nosso Deus, é um dia maravilhoso. Isso é bom porque isso encoraja a nossa fé. Isso reafirma que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua transformando vidas e mais vidas. Irmãos e irmãs, graça e paz mais uma vez. Nós vamos agora refletir um pouco sobre a palavra com esse tema. Antes eram, mas agora são, né? E para essa reflexão, eu quero começar com uma constatação. Você já percebeu que a maioria dos comerciais da televisão que você assiste, né, são fundamentados numa espécie de um modelo dramático, que tudo estava ruim, e então, depois do produto oferecido, tudo fica bom? Né? Tem um antes e tem um depois. E é um modelo, é um padrão dramático. Né? Eu vou te dar alguns exemplos, se você já percebeu isso daí. Você tem dor de cabeça? Agora você não tem mais. Porque tomou o Doril, a dor sumiu. Né? É um padrão. Né? Você se sente sozinho? Agora você tem amigos. Pois o propósito da cerveja Heineken é criar momentos de verdadeira união que inspirem um mundo melhor. Esse é o propósito dessa marca, né, do grupo. Você tem sede? Agora está muito mais do que satisfeito, pois a missão do grupo Coca-Cola é refrescar o mundo inteiro. Ah, você está acima do peso? Não mais. Com magras, o método de emagrecimento saudável, tudo mudou. Né? Eu peguei algumas frases, algumas missões, alguns propósitos dessas grandes empresas, né? E existe um modelo dramático que é igual e que funciona para todos. Né? Agora eu te pergunto, né, da onde surge um modelo que dá certo? Da onde surgiu essa ideia dramática de chamar atenção em relação à necessidade das pessoas? Não é algo novo. A resposta: isso está presente, sempre esteve presente na Bíblia. Esse é o modelo que nós encontramos na palavra de Deus. Antes eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. E a diferença é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu estava morto, mas agora eu vivo. E essa diferença é Cristo Jesus. Antes eu era cego, e a palavra diz que agora eu vejo. E a diferença é o Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos para ver a presença do Eterno. Antes eu era escravo do pecado, mas agora eu sou livre, graças ao que nós acabamos de cantar, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Interessante, né, que toda a nossa vida de fé é desenvolvida diante do fato de que nós fomos transformados daquilo que éramos para o que agora de fato em Cristo Jesus nós somos. E sabemos quem transformou as nossas histórias, trazendo vida plena e abundante sobre nós: Cristo Jesus. Doril, cerveja, Coca-Cola, dieta mágica, nada disso é real. Porque nada disso pode te possibilitar uma nova vida com sentido. Somente Cristo Jesus traz a verdadeira vida aos nossos corações. E esse tema faz total sentido com o que acabou de acontecer diante dos nossos olhos, com essa graça maravilhosa que o Espírito Santo nos permitiu nessa manhã. O batismo e a profissão de fé, que é sinal, é selo de uma nova vida. Nós batizamos porque Cristo Jesus nos ordenou. Isso significa uma mudança de vida, significa que essas vidas aqui foram impactadas pelo Evangelho de Deus. Revela quem nós éramos antes e mostra quem nós somos agora. Uma velha vida ficou para trás, e surge agora uma vida transformada, somente possível através da obra de Cristo Jesus, pelo poder de Deus que é derramado entre nós. Diante disso eu quero te convidar a você abrir a sua palavra, ligar o seu dispositivo eletrônico no celular, ou acompanhar o texto que será projetado, que são 2 versos bíblicos da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2,
o verso 9 e o verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10, diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado por esse dia lindo, Deus. Obrigado pelo sol que brilha, obrigado pela água que foi derramada aqui, sinal da Tua graça derramada sobre nós. E agora nós estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que ela é viva, nós cremos que ela fala hoje e sempre aos nossos corações. Por isso, ao sentirmos essa brisa suave, nós também clamamos: sopra, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre nós, como uma brisa que nos dê entendimento e discernimento, para que possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Em Cristo Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Talvez você conheça esse texto, né? Um texto conhecido, um texto riquíssimo. O contexto desse verso está dentro de uma carta escrita por Pedro, dirigida a uma igreja que está assustada, uma igreja que está com medo. Ela se encontra numa situação um tanto delicada e difícil sob o governo do Império Romano. Assim como hoje, a igreja brasileira parece também estar bem assustada, se sentindo ameaçada. Logo, essa carta ela faz sentido para nós hoje. Pedro lembra o que as pessoas eram antes do Evangelho. É interessante a lembrança que Pedro faz, né? Com dor de cabeça, pessoas solitárias, com sede, acima do peso. Não é isso que ele está falando aqui nessa carta. Ele está falando sobre algo bem pior. Ele está falando no verso 10, antes vocês nem sequer eram um povo. Nem sequer eram um povo. Vocês não tinham identidade como comunidade, vocês não tinham identidade como um povo de Deus. Já pensou nisso? Um tempo onde não havia comum unidade, um tempo onde as pessoas não se conheciam, onde as pessoas não se confiavam integralmente, onde as pessoas não se ajudavam, onde não tinham a beleza do Evangelho que é uns aos outros. Que situação terrível, viver em completa solidão, em abandono, em vulnerabilidade. Ainda no verso 10 ele continua: não haviam recebido misericórdia. Havia um tempo onde as pessoas não tinham recebido o Evangelho, um tempo antes das boas notícias, um tempo antes do chamado, um tempo antes do batismo, E muitas pessoas viveram esse tempo antes de serem encontradas por Jesus. Há histórias aqui, testemunhos. Talvez você tenha nascido dentro de um lar cristão, glória a Deus por isso. Você nasceu dentro da aliança e aí você nem percebeu que teve algum momento em que você foi encontrado por Cristo Jesus e você vive com Ele hoje eternamente. Glória a Deus pela sua vida. Muitas outras pessoas não tiveram esse privilégio de nascer dentro de um contexto de aliança, então não conheciam Jesus, e houve um momento na história em que elas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo. Então, antes elas eram algo e agora elas são. Talvez essa seja a sua história, de uma parte significativa da sua vida, sem conhecer a misericórdia de Jesus, sem ter desfrutado da graça de Jesus e de ter um relacionamento com Ele. E hoje você sabe o quão é difícil viver sem a misericórdia de Deus. O quão é difícil viver sem o amor e sem o relacionamento com o Pai. É necessário se reinventar todos os dias. É necessário fingir. As pessoas que não têm Cristo Jesus no coração, elas tentam impressionar as outras pessoas, elas tentam impressionar a sociedade, tentam ser bom o suficiente, só que o problema é que nunca é suficiente, pois tudo começa no dia seguinte, tudo de novo, e a vida vai entrando num ciclo de desespero, num ciclo de vazio, num ciclo de falta de sentimento de existência, um desespero. Essa palavra configura uma vida sem batismo, desespero. Angústia, uma vida sem o Evangelho, uma vida sem Cristo, uma vida sem misericórdia, uma vida sem graça. Pessoas solitárias, pessoas desoladas, pessoas feridas, pessoas não perdoadas. Essa é a má notícia deste mundo. Essa é a má notícia para mim, essa é a má notícia para você. Esse mundo sem Deus não tem misericórdia. Não há misericórdia, não há graça.
Mas a história não para por aí. Aí vem o milagre. Aí vem a boa notícia. E eu vou dizer uma coisa para você, por mais que seja bom, um milagre não é uma Coca-Cola gelada, tá? Não é, é algo bem melhor. Não é um happy hour com os amigos, não é um corpo perfeito. O milagre é o próprio Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus. Deus envia o seu único Filho, o precioso Filho Cristo Jesus, que se faz carne, e Ele habita entre nós. Isso aconteceu um pouco mais de 2 anos atrás. Para o quê? Para Ele viver a vida perfeita que eu não consegui viver, que você não conseguiu viver. Então Ele reúne pessoas, Ele encontra pessoas abandonadas, Ele salva pessoas feridas, Ele transforma todas essas pessoas, muitas delas, se não a maioria, excluídas, e reúne essas pessoas numa nova comunidade. O que eu acho mais interessante e belo do Evangelho é que Cristo Jesus chama todo tipo de pessoas. Eu acho maravilhoso isso. A gente vai lendo os Evangelhos, Ele chama os adultos, Ele chama os idosos, respeitados na sociedade. Daqui a pouco as crianças vão correr para os braços de Jesus, alguns adultos falam, não deixa essa criança atrapalhar o mestre. O que Jesus faz? Não, deixe que as crianças venham a mim. Ele reconhece a dignidade de uma criança, que no contexto judaico tinha aquela ideia de que uma criança não era ainda uma pessoa plena, né? Como se fosse um animalzinho em desenvolvimento. Daí Jesus fala, não, essa criança, se você aprender a viver como essa criança, você vai entender o caminho para o reino dos céus. Eu acho maravilhoso isso. Deus acolhe idosos, Deus acolhe crianças, Deus chama doutores, como Nicodemos, né? Um grande sábio religioso, como Ele chama analfabetos, pessoas excluídas, pessoas simples. Ele chama todo tipo de homens, mulheres, publicanos, pecadores. Jesus veio chamar pecadores e não as pessoas que acham que são santas. Então Ele chama todo tipo de gente descartada da sociedade, excluída. Por isso que Jesus vai atrás de ladrões, Jesus chama prostitutas, Jesus chama os leprosos, Jesus chama as pessoas excluídas e faz um grande banquete e conta a história desse banquete que aponta para os céus. Sim, Jesus chama todo tipo de pessoa, inclusive aquela pessoa do tipo que você não gosta. Sabe? Eu não gosto desse tipo de pessoa. Jesus chama. Jesus chama, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus chama as pessoas. E Jesus atrai todas essas pessoas para quê? Para serem transformadas pelo poder do Evangelho. Jesus atrai todo esse tipo de pessoa para fazer uma nova comunidade, uma comunidade de vida, uma comunidade cheia de alegria. E graças a Deus que Jesus chama todo tipo de pessoa, porque Ele me chamou. A começar em mim. Distante de Deus, Ele me chamou, e um dia eu estava aqui como esses jovens aqui, professando a minha fé diante da igreja, porque é somente pela graça que Ele nos chama. E como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus nos inclui nesse reino de amor? Através da sua obra, através do seu perdão, da sua cura, do seu toque, da sua purificação. Ou seja, todos os atos de Jesus nos evangelhos são atos de misericórdia, onde através da sua própria vida, Ele injeta uma nova e plena vida no meu, no seu coração, no povo de Deus. Não somente em sua morte na cruz, e Ele morre no nosso lugar para nos trazer salvação, mas em toda a sua vida, são um ato contínuo de misericórdia, misericórdia, misericórdia sobre nós. Contínuo. E aí quando a gente entende o que Jesus fez por nós, morrendo no nosso lugar lá na cruz, nos perdoando, nos dando vida, nos chamando do jeito que nós estamos, para irmos diante dEle, para sermos transformados pelo poder dEle. Então nós começamos a viver, e nós começamos a entender, e receber mais e mais e mais ondas de misericórdia e graça. E ao olharmos para a Bíblia, nós encontramos um Deus que desde o primeiro livro, Gênesis, no princípio, Ele vem até as pessoas. Ele vem até mães desesperadas e necessitadas e dão a essas mães filhos. Ele vem ao seu povo, o povo que está escravo no Egito, e dá ao seu povo liberdade. Ele vem e permanece sobre a igreja, sobre o seu povo nos dias difíceis. Ele está no deserto e nos dá diariamente o maná. Quando o povo peca, quando o povo é levado para o exílio, ainda assim o nosso Deus derrama misericórdia e graça, chamando o seu povo de volta para casa.
Então essa longa história bíblica nos conta que um Deus está continuamente querendo derramar graça sobre as nossas vidas, nos chamando de volta, fazendo nova todas as coisas através do poder da sua misericórdia. É isso que diz lá em Isaías 43, o texto inclusive que foi lido aqui durante a liturgia. Isaías 43, verso 18 diz: esqueçam que se foi, não vivam no passado. Sabe aquela frase tipo, ai, no meu tempo era assim, ai, no meu tempo era bem melhor, porque eu quando era jovem, não, esquece tudo isso, não vivam no passado. Olhem para Deus e perceba que Ele está fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O batismo nos lembra de esquecermos o passado para vivermos o hoje, uma nova vida, uma coisa nova, a novidade de vida que Deus oferece para nós, que Ele realiza em nós. Mas quanto paga, pastor? Eu quero isso, eu quero essa nova vida, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, que roupa eu tenho que usar, que rito eu tenho que cumprir para conhecer e ser inundado pela graça? A resposta é nada. Você não precisa pagar nada, você não precisa cumprir nada, você não pode e nem precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque é Deus quem faz. É Deus quem faz isso no nosso coração. É graça. Não tem como pagar a salvação. Nem conseguiríamos. É graça. É amor. É misericórdia de Deus. Graça é presente. É presente. É quando você vai num evento, e o evento é gratuito, né? Ou quando a pessoa fala assim, é de graça. Às vezes os jovens me convidam aí para ir no evento, pastor, vamos lá, pastorzão, sei lá o que, é de graça, né? É no Vasco, né? O pessoal faz, você sabe aquele símbolo do Vasco, a camisa do Vasco? Um dia eu perguntei, o que é isso? É na faixa, pastor. É na faixa. A salvação de Deus é na faixa. A salvação de Deus é de graça. Você não paga nada. É graça, é presente, e um presente maravilhoso que abre para uma nova vida, uma nova alegria para um coração encontrado por Jesus. Vejam, o texto bíblico está dizendo, reconheçam uma nova vida que Ele tem para você a partir de agora. Os comerciais da TV, os anúncios do YouTube, os patrocinados do Instagram, né? Quem aqui nunca passou por aquele momento, estava conversando com alguém, o celular estava ligado, começou a falar sobre uma bota, começou a falar sobre uma bolsa, aí foi abrir o Facebook, foi abrir o Instagram, tinha lá, bota tal, por R$150. O seu celular está te escutando, né? Isso é tecnologia, né? E aí vem um anúncio lá, a bota que você precisa, a televisão que você precisa, frete grátis na Amazon, e por aí vai, né? Todos esses comerciais, esses anúncios, todos eles tentam em vão te vender um produto que tenta te salvar, um produto que tenta te dar bem-estar, mas eles tentam, mas não conseguem. Somente a graça de Jesus traz um significado novo aos nossos corações. O que seria produzir algo novo? Já parou para pensar nisso? É fazer existir o que não era. E é isso que Jesus faz. Ele faz existir o que não era. Ele nos transporta da morte e injeta vida. Vida às pessoas que estavam no piloto automático, no modo da rotina, no modo de seguir sem sentido. E Jesus vem e dá vida, dá sentido, dá coragem às pessoas que vivem reféns do medo, dá liberdade a quem sempre viveu escravo do pecado. Jesus transforma as nossas vidas e Ele diz quem nós somos no versículo 9. Olha só o que Ele diz no versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2. Vocês, porém, são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês agora são povo exclusivo de Deus. Você, eu, somos o nós, juntos no batismo de Cristo Jesus, nós formamos o nós. Por isso que não tem caminhada na individualidade, porque isso que não tem, eu sou um desigrejado, por isso que não existe eu sou um sozinho, não, porque a igreja, ela é formada no nós. Eu e você somos o nós, é povo, é igreja, é família, é corpo de Jesus, família de Deus, pessoas imperfeitas, a gente briga sim, tem corintiano no povo de Deus, é normal. Acontece. Somos pecadores.
mas a bênção é que nós nos perdoamos, a bênção é que nós somos família, a bênção é que nós sabemos que nós viveremos a eternidade um com vocês, e que maravilha isso, viver em comunidade, que quão bom é viver os irmãos unidos no amor de Jesus, essa família. E sabe, muitas vezes a gente perde a dimensão disso, a gente entra numa rotina da igreja e começa a pensar a igreja só instituição, e a gente esquece quem nós somos. Não, a igreja é uma instituição. Não, a igreja é uma denominação, e nós afirmamos, nossa, nós somos presbiterianos, ok, isso é maravilhoso, maravilhoso, nós temos uma doutrina de fé reformada, e isso é muito bom, mas isso nos define como igreja? Não! Será que é o prédio que define como igreja? Eu sou igreja, eu estou lá na Rita Bueno de Angeli, 233, Igreja Presbiteriana do Parque, também não, porque igreja é corpo, igreja é eu e você, igreja somos o nós. Se não tivesse prédio hoje, a gente estava lá no parque, e estaria sendo igreja lá no parque, também, não importa, é o povo de Deus, e esse texto nos lembra quem nós realmente somos, nós somos especiais, é Deus falando, vocês são escolhidos por Ele, vocês são um sacerdócio real, um corpo de sacerdotes, a serviço de Deus, que anunciam o perdão, isso é ser sacerdote, nós estamos anunciando o perdão ao mundo, nós estamos anunciando às pessoas que existe esperança, que existe recomeço, que existe nova vida, isso é ser sacerdote, nós oramos para que as pessoas conheçam esse amor, que nós já conhecemos. Vocês são nação santa, uma comunidade especial. Isso é o significado de santo, santidade, separado pelo próprio Deus, para viver uma vida de santidade, porque Ele é santo, nós somos santos. Vocês são povo exclusivo de Deus, eu acho maravilhoso isso. No Antigo Testamento diz povo especial, tesouro particular de Deus. Você já pensou nisso? Você é tesouro de Deus. Tesouro especial, preciosidade de Deus, ligado em Deus, conectado em Deus, onde o sacramento do batismo nos ensina que nós somos parte de uma grande família. Vocês viram o que aconteceu aqui, né? Nós fomos edificados. A Natália foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o sobrenome da Natália. E sabe por que nós participamos e pertencemos da mesma família da fé? Porque esse jovem é o Yuri. Yuri, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem o mesmo sobrenome da Nath, que tem o mesmo sobrenome do Onofre, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem o mesmo sobrenome da Rafa, que tem o mesmo sobrenome da Catarina. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos na mesma família, a grande família de Deus. É isso que nós somos. E será que nós somos tudo isso para então ficarmos sentados no sofá assistindo Netflix? Não. Será que nós, não que seja pecado assistir Netflix, ok? Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas viver a vida toda na Netflix, né? Será que nós somos então uma grande família para ficarmos fechados aqui numa grande bolha gospel, fechado para as outras pessoas? Não, há um propósito, há um sentido, há uma missão para esse povo escolhido, que está no nosso texto que nós lemos. Nós somos tudo isso. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para missão. Qual é a missão? Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as grandezas. A comunidade dos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem um propósito, tem uma missão, contar, anunciar ao mundo as maravilhas que Deus tem feito aqui nas nossas vidas, que continua fazendo na sua casa, no seu lar, na sua história, e anunciar, e a partir disso, do que Deus está fazendo em nós, aquilo que Ele pode fazer ao mundo. Então nós somos o povo que declara que nenhum problema é maior que a misericórdia de Deus. Nós somos o povo que declara que nada nesse mundo pode oferecer a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Nós somos o povo que declara que nenhuma briga, nenhuma discussão está além da reconciliação que todos nós temos e do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Declarar que qualquer pessoa abandonada ou ferida ou excluída, ela pode e será alcançada pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. É isso que nós somos. Olha que beleza.
Olha que maravilha da nossa missão, olha o que a gente é chamado a fazer, o povo de Deus transformado e batizado, que anuncia a luz, e quando nós anunciamos a luz, as trevas são dissipadas. É isso que o texto está dizendo, que nós já vivemos na luz. Talvez grande parte do povo de Deus perdeu o seu rumo, esqueceu da missão, entrou na rotina, talvez ficou preocupado com regras. Ah não, igreja é ter um certo tipo de cabelo, igreja é ter um certo tipo de calça, não, é regra. Tem outras que se perderam em discussões infrutíferas, e nós esquecemos do que? De anunciar. Então hoje, nesse domingo maravilhoso, nós somos lembrados pelo Espírito Santo de Deus da nossa missão, anunciar as grandes maravilhas que Deus tem feito em nós. Termina o texto dizendo: antes não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso é tudo o que nos importa. E foi pela graça de Jesus que nós recebemos misericórdia. Continuamente nós recebemos ondas e ondas de misericórdia, pois a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, não tem fim, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus, Lamentações capítulo 3, é isso que o mundo precisa saber, que a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã, e isso nos dá vida plena e abundante. Essa é a resposta para o mundo ansioso, essa é a resposta para o mundo que está assustado, que está desolado, que está em desesperança. Deus não é uma hipótese na sua vida, Deus não é uma possibilidade, Deus é real e Ele habita na igreja, e a sua misericórdia, a sua graça faz nova todas as coisas. Eu e você somos nova criatura. A boa notícia é que Deus vai continuar gerando ondas e ondas de misericórdia e graça, sempre fazendo o novo. E você pode anunciar isso. Nós podemos comprovar isso. É interessante, né? Que às vezes as pessoas vêm e perguntam para você: ah, mas prove para mim o que Deus faz. Não foi provado o que aconteceu aqui na vida desses jovens? As pessoas podem negar o seu Deus, mas elas não podem negar o que Ele fez na sua história. Elas não podem, porque Ele transforma as nossas vidas, e nós podemos comprovar isso. Hoje nós celebramos batismo e profissão de fé, testemunhamos vidas que foram transformadas. O símbolo da água é o que purifica, é uma onda de transformação real, que edifica não somente o coração da Nath aqui, mas o coração de todos nós. Por isso nós podemos anunciar isso ao mundo. Eu e você, todos nós, somos o povo de Deus batizado, o povo de Deus escolhido, o povo de Deus transformado, que antes estava morto em trevas, mas agora vive na maravilhosa luz. O povo de Deus com um propósito, com uma missão, de revelar ao mundo que a resposta que eles tanto anseiam está na cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é a resposta. Você andava em trevas? Pensa num comercialzinho agora da Bíblia. Você andava em trevas? Você não anda mais, porque a resposta é Cristo Jesus, a luz do mundo. Por isso nós batizamos. O sinal da resposta de Deus para nós, através de nós e além de nós. A graça de Cristo Jesus possibilita uma nova vida plena e abundante. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós vamos convidar